E para falar em saber lidar aí e trazer aqui, eu quero apresentar para você a nossa convidada que chegou agora, que é a Vivian Jerônimo de Mello. A Vivian que é publicitária, viu, gente? Publicitária. Isso. Vivian, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Casa é sua, fica à vontade. Tá ok. Ok. Na verdade, o saber lidar, né, é como essa colega do e-mail acabou de... A Dirlena. Eu acho que cada um tem uma forma, né, de lidar com os ciúmes. Ciúmes, eu acho que todo ser humano tem um pouco, né, de alguma coisa, de algum objeto, de alguma pessoa, de algum namorado. Mas o saber lidar é que cada um tem uma forma mesmo. Eu já fui um pouco possessiva, como eu escutei o colega também, o Fabrício comentar, apesar que não era o caso dele, né, que você sempre levou isso muito bem, mas depois você tem que ir contornando mesmo, que a coisa é mais, acho que espiritual, você tem que ir trabalhando o coração e tudo para você ficar numa boa com isso, não sofre muito, né? Isso. Ô Carla, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, depois nós queremos conhecer o testemunho da Marnessa. Nome diferente, né? Marnessa. É, bem diferente. Qual que é a origem do seu nome? Na verdade, é uma junção das minhas duas avós, Margarida e Inês, para nenhuma família ficar com ciúmes. Muito bem. Já arrumou um jeito de lidar com ciúmes. De lidar com ciúmes, já na escolha do nome dela, tá vendo? Já resolveu um problema familiar. É verdade. Carla, eu queria te perguntar aqui o seguinte, por exemplo, um casal, casado, um exemplo, aí o marido trai a mulher. É necessariamente aí objetivo que essa mulher ela passe a ter ciúmes do marido pegar o telefone, ela já fica, opa, com quem que é, deixa eu ouvir aqui com quem que ele está falando, já estica ali o orelhão, não é assim? É normal. E quando é o sentimento contrário, talvez a posição contrária, parece que não liga, tem isso de não haver esse ciúme, a pessoa ser fria o suficiente para não ter esse ciúme da outra? Agora, tem uma coisa que você falou aí, a respeito, uma coisa é o ciúme numa traição, né? Houve um fato concreto, real, houve alguma coisa que realmente aconteceu e a pessoa depois ela fica desconfiada, pode até ficar no contexto de... Observar, fica lá vendo os e-mails. Que é até o cuidado, que eu acho que a pessoa pode até ter o cuidado. Temos que ver até que ponto que esse cuidado está sendo excessivo, está sendo uma coisa obsessiva, está sendo uma coisa doentia, e até que ponto está sendo um zelo, né? Agora entra a frieza. Aí já entra como é o limite, né? Nós estamos trabalhando entre o limite, entre o amor e o ciúme. Também o excesso de frieza, a distanciamento, o excesso de não estou nem aí, é uma fuga. O sujeito está fugindo de algo que talvez ele teme. De uma resolução interna. Exatamente. Ele está temendo algo que eu não dou conta de lidar, algo que eu não dou conta de enxergar, que eu não dou conta de gerenciar, não dou conta de administrar bem com seus próprios recursos. O sujeito se congela, ele é totalmente isento, não me comprometo. Não... Você é ciumenta? Os dois... Não, eu sou equilibrada. Equilibrada? Tá no... Mas eu seu marido zelosa. É um cara gente boa, bonito, elegante, sempre cordial, não é isso? Gente, o marido dela é o pastor José Campos. Que José era muito inseguro mesmo, ele era muito instável. E o amor é que veio curando tudo isso, né? O amor tudo suporta, ele tudo crê. No início ele era muito instável com a relação, essa coisa do ciúme mesmo, de virar para o lado, o que você está olhando, o que está acontecendo, o que você está vendo, por que você está olhando demais para ali. Essas coisas que nem era coerente com ele, que ele é tranquilo. Você vê que temperamento não tem nada a ver com traços de personalidade e identidade. Isso. Né? Porque ele é tranquilo, mas totalmente inseguro. Ele estava na relação, completamente diferente de hoje. Né? Por isso que eu falo que as coisas elas transitam em várias etapas e que cada um tem que enxergar e ver o que realmente está acontecendo com ele, até para a pessoa mudar esse contexto, para que realmente o amor seja adquirido na sua totalidade. Ah, bacana. Falar em amor, conhecimento, adquirido, amor vencendo. Vamos falar aqui com a Marnessa. Marnessa, está namorando há 4 anos e 9 meses, é isso? Exato. Quem está enrolando quem nessa história aí? Então vamos entender, deixar claro pro pessoal de casa. Quem está enrolando quem aí? Não tem ninguém enrolando ninguém, graças a Deus. Nós estamos, né, querendo, como todo mundo, quem casa quer casa. Então nós estamos esperando, terminando ali
o nosso apartamento que nós adquirimos para, então, enfim, no próximo 21 de setembro do ano que vem, nós iremos ali nos casarmos perante o Senhor. E o nosso relacionamento, ele foi, no início, assim, foi muito conturbado. Porque o Charles veio de um relacionamento de 5 anos, onde ocorreu uma traição, e ele ficou um pouco inseguro. Então, eu tive muito trabalho para poder trabalhar com ele nessa questão dos ciúmes, porque ele sempre foi muito ciumento. Então, você, nessa relação, era o alvo do ciúme, né? Exato. Não, não era. Não era. Era a vítima do ciúme, vamos dizer. Ele tinha ciúme de você. Ele tinha muito ciúme de mim. Ficava controlando, ficava ali, desconfiava de tudo. Controlava bastante, ele era muito controlador. A questão do período da faculdade, quais eram os meus amigos. E, em contrapartida, para tentar amenizar essa situação, ele gosta de ser amigo dos meus amigos. Então, a partir do momento que ele passou a conhecer o pessoal e tal, essa possessão dele foi diminuindo. E hoje a gente conversa muito e, graças a Deus, isso foi trabalhado nele. Que hoje a convivência, o amor que foi crescendo durante esse período, fortaleceu que não tem mais essa possessão. Hoje nós vivemos bem, graças a Deus, só com o ciúme pro tempero mesmo do relacionamento. Só pro tempero aí, ó. Gostou dessa? Essa é boa, né? Vivian, e você? Você é casada? Não, tô solteira atualmente. Aí, ó, currículos podem mandar para a Rede Super sobre o meu crivo, que é o vestibular autismo. Não, mas agora eu tô tranquila nisso, que eu tô descansando no Senhor, então isso aí é melhor, né, deixar nas melhor mãos. Lugar, né? Não é, porque aí eu acho que ele vai providenciar uma coisa que combine, que você merece mesmo, né? Porque eu acho que já vim de relacionamentos anteriores, a gente tem, igual a psicóloga estava falando, são pessoas com sentimentos e dúvidas e questões diferentes que, às vezes, a gente perde muito tempo, né? Desgasta muito tempo nisso, de dúvidas e ciúmes e possessões, e tudo está na tranquilidade, é melhor, né? Com o coração tranquilo e com a pessoa, né, escolhida por Deus, que eu acho que é o mais interessante. Você disse, né, anteriormente, você já teve situações assim de ciúme. Já. Como que você venceu isso? Porque hoje você está solteiro, então, nessa condição de um relacionamento afetivo, romântico, hoje não é uma experiência, mas como foi vencido, como é que foi essa sua experiência? Como você detectou? Porque a Carla, ela falou que a pessoa precisa ser mostrada ali, ela precisa ser orientada. Como que isso chegou para você? O detectar é quando você começa a passar dos limites em algumas situações, tipo assim, ligar demais, conferir se está naquele lugar, pegar o carro para ver se está naquele local que falou que está. Você já fez isso tudo? Já, muitas vezes. Só que depois começa a cair a ficha e vê que, né, é uma queima de tempo e de um monte de coisa que não compensa, Como né? o programa aqui é de gente para gente, né? Gente comum para gente comum, já teve situação assim de chegar em algum lugar, de desconfiar, bater boca, alguma cena assim? Cena mesmo, eu nunca cheguei a concluir, mas quase, tipo assim, de chegar num restaurante que realmente estava com os amigos, aí achar que teria outras mulheres, outras pessoas que falou que não ia estar. E, né, você vê que eu ia pagar um mico danado. Só que isso aí, depois que você vai ver, gente, eu tô caindo no ridículo, né? Porque a gente, pelo ciúme, você faz coisas que depois até isso você aí, mesmo você duvida. disse, ó, tô caindo no ridículo. Ficou uma decisão muito pessoal. Você chegou a essa conclusão sozinho? Cheguei. Ou se você teve amigos que chegaram, olha, Vivian, maneira, não é assim não, peraí, olha, você está perdendo, você está correndo risco de se expor demais. Não foi nem amigos, assim, na verdade, não. Na realidade, quando você começa a chegar nas coisas de Deus e tudo, acho que naturalmente, isso aí você vai liberando e libertando disso, porque eu acho o ciúmes meio uma doença, uma coisa que às vezes chega um momento que ele até incomoda, né? Você fica... Então você está livre com aquilo, com o coração tranquilo, e poder confiar, né? Igual o Fabrício falou, eu acho que a confiança num relacionamento é tudo. Porque o ciúmes
tem que ser normal, né? Tudo que passa do limite já fica ruim, né? Qualquer coisa. Tortura para você e para o outro, é verdade. Né? É um desconforto para a relação. Mas o que devia ser gostoso se torna doentio, pesado, ruim, né? Então, você está livre e liberto disso, acho que é a melhor coisa. Eu estou super bem, né? Porque os ciúmes que eu sentia antes, eu vejo que até em outras situações eu não tive isso mais. Eu acho que é bom. Ah, que legal. Agora, pessoal, quando a gente fala assim no ciúme, a gente fala dessa condição de posse. Um namoro, que é o caso do Fabrício e o caso da Marnês, né? Hoje, eles ainda não são um do outro ainda, não é verdade? Vocês ainda estão namorando, já não tem aquele vínculo, aquele laço tão estreito que é o do matrimônio. Como lidar, então, com esse sentimento de controle, de posse no namoro? Como vocês veem isso? Olha, eu não acho que pessoas devem ser controladas, relações não devem ser controladas. Controlado deve ser o seu carro que você está dirigindo, mas uma relação não é um carro que você dirige a um certo ponto. Você imagina que você quer chegar a um determinado ponto com segurança, com clareza. Então você lida, você começa a se lapidar para poder melhorar a sua relação com o outro. Porque de nada adianta você chegar e falar assim, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Não é interessante você ter isso, porque acaba minando a relação e acaba minando o respeito e às vezes até o carinho que a pessoa tem por você, porque ela pode te consumir todo o respeito que ela tiver por você, né? E isso parte da questão do diálogo, eu acho. Que a partir do momento que a pessoa teve uma atitude que não condiz com o relacionamento, com a personalidade dela, você não deve ser omisso àquilo. Falar, não foi bacana aquilo que você fez, eu não gostei, acho que poderia melhorar nesse sentido, que vai gerando uma relação mais amigável, vai ficando um relacionamento melhor. Eu acho que para não partir para um lado pior, a gente deve, a partir daquele momento que não gostou de algo, já achar um melhor momento para falar, para não ocorrer de novo. Tem essa liberdade? Você tem essa liberdade? Você que viveu de uma certa forma lá com o Charles, né? Isso. Você tem essa liberdade de falar, olha, não gostei disso, você... Não só eu como ele, nós criamos isso para nós. Ele, igual eu disse, ele já foi muito explosivo, então eu tinha que achar o melhor momento de falar. E graças a Deus isso é bem controlado, o que ele não gosta, ele fala, o que eu não gosto, eu falo também. E tem dado certo até então e creio que vai continuar dando. Isso, bacana. Pessoal de casa, tá vendo? Olha, o ciúme, ele tem os seus estágios, né? Tem a fase daquilo que é o normal, que é o zelo, depois tem a fase... O neurótico e depois a questão patológica que precisa de tratamento sério. Nós vamos falar ainda desses desdobramentos do ciúme, onde a gente vai trazer aqui, tem um e-mail aqui muitíssimo interessante, vamos falar dele, queremos comentar que é uma situação delicada também de namoro, né, de possessão, de dificuldade, e nós vamos falar até os desdobramentos disso aí, ok?